dia a todos. Estou mais cedo hoje, alguns minutinhos mais cedo aqui, só para responder uma pergunta que nós temos recebido bastante aqui pelo Instagram do Godlywood, que é sobre assistir a novela Amor Sem Igual durante o jejum de Daniel. Você que está no jejum de Daniel, você está evitando todo tipo de informação, você está evitando entretenimento e você está focando na sua vida espiritual. E você tem um objetivo. Você não está no jejum só porque todo mundo está ou porque o bispo falou. Você tem que estar no jejum de Daniel por um objetivo maior. Porque o jejum é um sacrifício. Você não estar por dentro dos assuntos, você não está seguindo, vendo o que as suas amigas estão postando, você não está lá nos grupinhos de conversa, você não está tendo o seu dia a dia normal, como antes, que você lia um jornal, você vai num site, você lê um site, você procura notícias, você assiste televisão e tal. Você está sacrificando muitas dessas coisas que você normalmente faz para você estar mais focado na sua vida espiritual. Então, o jejum de Daniel, ele tem esse propósito, de você não perder o foco, de você como eu posso dizer, se poupar, na verdade, se poupar, porque tudo isso que nós falamos até agora são coisas extras que muitas vezes não contribuem, não acrescentam em nada na nossa vida. Porém, muitas perguntam, mas e o Amor Sem Igual? Porque tem as novelas bíblicas da Record. A novela Rico e Lázaro está nos seus últimos capítulos. Segunda-feira é o último capítulo da novela Rico e Lázaro, e você vai poder começar a assistir a reprise da novela Jesus, que vale a pena assistir de novo, então, que vai começar na terça-feira que vem. Então, a novela bíblica, obviamente, ela faz parte, até ajuda no nosso jejum, porque nós estamos ali aprendendo da Bíblia de uma forma visual. Agora, a novela Amor Sem Igual, ela já tem um teor mais diferente, embora que essa novela ela foi encomendada pela Record, baseada no livro de Oséias. Você que já leu o livro de Oséias na Bíblia, você sabe que Oséias foi um profeta e que Deus pediu para ele casar com uma mulher que iria traí-lo, uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. E ela traiu Oséias várias vezes. Então, essa novela é baseada, não está contando, não está contando a história de Oséias, nem dessa mulher, porque não é uma novela bíblica. É uma novela baseada. Baseada é assim, você entende, você conhece a história e você então cria uma outra história em cima dessa história, tá? Então, Amor Sem Igual foi baseada numa novela bíblica, ou seja, ela é uma novela normal, só que tem um porém com as novelas da Record. Eu não sei se você já viu, mas tem o meu nome lá, lá nos créditos. Cristiane Cardoso está lá nos créditos. E quando você vê o meu nome nos créditos, então isso significa que eu estou por dentro do conteúdo da novela. Eu estou por dentro do que a novela vai passar, transmitir para o público. Então, essa novela e qualquer outra novela que você vê o meu nome lá, isso quer dizer que nós estamos tendo muito cuidado para que a novela não venha fazer mal e sim fazer o bem. Então, a novela
tanto Topíssima quanto Amor Sem Igual, eu estava envolvida. Então, são novelas que, por mais que elas não sejam bíblicas, elas estão passando mensagens de valores, princípios bíblicos, valores bíblicos. Então, você pode considerar, por exemplo, a novela Amor Sem Igual como uma novela que não vai fazer mal à sua família. Por mais que ela esteja contando a vida de garotas de programa, por mais que ela esteja mostrando problemas de familiares, mas essas novelas que eu estou envolvida, elas mostram a realidade, que é o que a gente não vê na maioria das novelas, das séries, né? A realidade. A realidade é importante você saber, conhecer, porque a realidade, ela então te dá uma visão maior das decisões que você toma na sua vida. Então, por exemplo, se você decide se jogar no mundo, né, como você que assiste a novela Amor Sem Igual, tá vendo aí o personagem Antônio Júnior, né? O Antônio Júnior, ele se jogou no mundo, está se jogando no mundo, e você vai ver aonde isso vai dar. Aonde isso vai dar? Porque normalmente nas séries e nas novelas você vê o quê? Isso é promovido, é tipo, olha só, ele se libertou da família dele, olha só que legal, olha só como agora ele pode ser quem ele sempre quis ser, ele pode ir atrás dos seus sonhos. Então os filmes, as novelas, os seriados, eles romantizam essa ideia do rapaz largar a família e viver a sua vida. Mas a realidade não é essa. A realidade não é essa. Então, em Amor Sem Igual, em qualquer novela que eu estou envolvida, você vai ver a realidade. Por isso que você aprende, por isso que há muitas lições. E você vai ver alguns personagens realmente aprendendo essas lições. E outros personagens que não quiseram aprender a lição, que não se dão bem, né, e terminam mal. Então, para responder a pergunta de muitas que perguntam, pode assistir Amor Sem Igual durante o jejum? Isso vai de acordo com a sua consciência. Se você vai assistir o Amor Sem Igual, a novela Amor Sem Igual, não vai estar atrapalhando o seu foco espiritual, a sua visão, o seu objetivo, o que você quer durante o jejum de Daniel, então você assiste. Isso é uma coisa que cabe a cada um decidir. Todas nós temos que ter consciência de que tudo que nós decidimos fazer ou não fazer, nós que vamos colher os frutos, não são outras pessoas. Então, muitas vezes nós queremos nos poupar de fazer escolhas, querendo que alguém fale pra gente o que a gente tem que fazer. E isso é uma forma de você se sabotar. Então, você não quer tomar a escolha de assistir o Amor Sem Igual, porque você não quer depois sentir mal que você assistiu algo que não fazia parte do jejum. Então, você vai e manda uma pergunta, para você poder receber uma resposta e, através daquela resposta, você, então, poder botar a culpa naquela pessoa que te respondeu. Então, não, mas a Cris falou que podia, ou a Cris falou que não podia, sabe? Então, não é legal você fazer isso. Não faça isso. Você tem que ter a sua consciência diante de Deus, a sua fé. O que você tem fé de fazer? Qual é a sua fé? Você tem fé de assistir? Então assiste. Se não tem fé de assistir, não assiste. Não pergunte a mim ou mais ninguém. Porque aí você começa a querer fingir, se enganar de que você está fazendo algo que você decidiu fazer. E na verdade você está usando outra pessoa para meio que colocar depois a culpa naquela pessoa porque você não conseguiu o que você queria, sabe?
É bem assim. Então, resolvendo essa pergunta aí, e eu vou agora então orar com você para Deus abrir o nosso entendimento e para nós então lermos aqui a palavra de Deus. Você pode fechar os olhos, vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, pela consciência que o Senhor nos dá, pela ligação direta com o Senhor, meu Deus, através do teu Filho, o Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo sacrifício que Ele fez de nos dar esse acesso direto ao Senhor, meu Pai. E eu não quero, Senhor, eu não quero desvalorizar o que Ele fez por mim. Eu não quero deixar de tirar proveito dos direitos que eu tenho em relação ao Senhor por causa desse mundo, por causa de coisas e pessoas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa visão, o nosso entendimento a respeito da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus planos, porque nós queremos fazer a Tua vontade, não a nossa. Nós não queremos, meu Pai, nos deixar levar pelo nosso coração, pelos nossos achismos. Nós não queremos isso, mas nós precisamos que a Tua palavra venha nos limpar. Nós precisamos que a Tua palavra venha abrir a nossa visão, para que nós possamos, então, estar dentro dela, estar fazendo a Tua vontade, estar dentro da Tua vontade. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha falar com cada uma de nós e que aquelas que estão com dúvidas, com perguntas, com situações delicadas na vida pessoal delas, que o Senhor venha dar de alguma forma uma direção através dessa meditação na Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, prova para elas que todas as respostas já estão aqui na Tua palavra. E que o Senhor é o quem sabe de tudo. É o Senhor que tem a direção. E o Senhor sabe o que é melhor. Mostra para elas, prova para elas, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, capítulo 11 de 1 Coríntios. Começa assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, aqui eu gostaria de ler o comentário na Bíblia comentada do Bispo Macedo, que eu acho que vale a gente usar esse comentário aqui na nossa meditação para esse primeiro versículo. Diz assim: o exemplo absoluto. Paulo lutava espiritualmente, mantendo a disciplina em todos os âmbitos da sua vida e negando a si mesmo, a fim de obedecer ao que Deus lhe pedia. Ele também renunciava aos próprios direitos para não escandalizar a fé de ninguém. O êxito de sua vida espiritual consistia em seguir o supremo exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Ele foi o modelo perfeito de homem na terra, por isso deve ser imitado. Ele, o Senhor Jesus. O Salvador nos ensinou que se nos submetermos voluntária e integralmente aos propósitos do Pai, agradaremos a Ele. Sua fidelidade e seu sacrifício se materializaram no seu falar, no seu silêncio, nas suas atitudes, no exército da sua liberdade e na forma... No exército, gente, estou precisando de um óculos aqui. No exercício... no exercício da sua liberdade e na forma como se doava aos aflitos com o amor sacrificial exigido pela fé. Então,
Por que Paulo fala sede meus imitadores, como também eu de Cristo? Eu de Cristo. Porque Paulo, ele estava vivendo e ele viveu a exemplo do Senhor Jesus. Quando você tem essa postura, quando você vive a exemplo do Senhor Jesus, quando a sua vida, você se torna uma pessoa irrepreensível, porque você segue os passos de Jesus, você não tem a sua personalidade, você não tem os seus pensamentos, você coloca os pensamentos de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus, tudo acima do seu, então você se torna um exemplo para outras pessoas. Você está fazendo o que o Senhor Jesus fez. Muitas pessoas procuram outras pessoas para seguir. Muitas pessoas, em vez de seguir o Senhor Jesus, em vez de fazer dele o seu exemplo, elas fazem pessoas comuns. Então, mulheres, por exemplo, que são bem-sucedidas na vida, ganham muito dinheiro, elas já acham que elas são exemplo. Outras mulheres são muito bonitas, elas já acham que elas são exemplos. Outras mulheres que falam muito bem, elas já acham que elas são muito exemplos. E não é isso, não é... Você tem que ter cuidado, porque às vezes você pega uma coisa que você gosta numa pessoa e você já determina que aquela pessoa é um exemplo, né? Às vezes você tem aí até exemplos que você teve ruins, pessoas que você falava assim, esse bispo ele é um exemplo. Aí depois você descobre que ele traiu a esposa, que ele não está mais na obra, que ele virou a cabeça. Mas por que você via naquela pessoa um exemplo? Porque você se baseava em coisas que aquela pessoa fazia, mas você não via o que ele vivia. Você não se baseava no exemplo que ele era de verdade. O exemplo aqui, o que Paulo está falando é porque ele podia falar, sede meus imitadores, porque ele imitava o Senhor Jesus. Em tudo você vê que Paulo não tinha ele não tinha nenhum sonho pessoal. Ele não tinha nem família. Ele não tinha nenhum objetivo além de servir a Jesus. Tudo que ele fazia, tudo que ele vivia era para agradar a Deus, era para fazer a vontade de Deus. Quer dizer, o mesmo exemplo que ele viu no Senhor Jesus. E ele nem andou com ele. Né? Ele nem andou com ele. Ele não andou com Jesus, Paulo. Mas quando você vê a história de Jesus, e eu convido você a assistir a novela, que começa agora terça-feira, e começar a ver o exemplo dele. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Ele veio com um propósito, ele veio com uma determinação, sabe? Ele queria vir fazer a vontade de Deus. Era tudo que ele queria fazer. Tudo que ele queria fazer era a vontade do Senhor Jesus, a vontade de Deus, do Pai. Então ele não se fez de Senhor aqui. Ele não fez a vontade dele. Ele não veio e falou assim, não, eu penso, eu acho, eu quero. Não, era sempre o que o Pai quer, o que o Pai pediu de mim, o que eu e o Pai somos um. Eu estou para servir o meu Pai. Tudo era a vontade do Pai. Então esse é o exemplo perfeito que você tem que seguir. Se você conhece alguém que está dentro desse exemplo, então tudo bem, você imita essa pessoa. Agora, é difícil, hein? É difícil. Porque a maioria das pessoas vê isso como uma forma de como eu posso dizer, anular. Pessoas assim, pessoas que não querem, sabe,
que não reclamam seus direitos, sabe? Assim, que tá ali para fazer a vontade de Deus e o que Deus quiser, onde Deus mandar, onde Deus quiser, o que Deus quiser fazer comigo, o que Ele permitir acontecer comigo, eu vou falar com Ele, eu vou pedir para Ele me dar a direção, me dar força, mas eu não vou me rebelar, eu não vou me murmurar, sabe? Pessoas assim que estão sujeitas à vontade de Deus, normalmente são vistas como pessoas fracas, anuladas, porque elas não têm voz, elas não têm uma voz ativa, vamos dizer assim, elas não reclamam, elas não debatem, elas não falam, né, com outras agressivamente, né? Elas são pessoas dóceis, elas são pessoas mais... elas são pessoas humildes, né? Quando você vê a história de Jesus, você vê que ele é humilde. Enquanto tinha lá um monte de gente tramando contra ele, ele era humilde. E ele falava a verdade. Ele falava a verdade, mesmo que aquela verdade, mesmo quando aquela verdade atrapalhava, né? Porque ele às vezes tinha que fugir. Quando ele estava lá falando a verdade e os fariseus não gostavam, teve uma vez que eles quase jogaram ele do precipício, mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus, mesmo correndo perigo, mesmo sendo criticado severamente, mesmo sendo, não tendo, né, a postura que uma pessoa de autoridade tinha naquela época, né? Os fariseus, os saduceus, né? Eles tinham uma postura, eles vestiam certas roupas, eles andavam de uma certa forma, eles ficavam em certos círculos. Então, Jesus, ele não tinha essa postura. Ele andava com as pessoas humildes, ele andava com os discípulos que ele escolheu. Eles não tinham, assim, eles não eram pessoas ilustres, né? Então, quer dizer, ele não dava valor ao que as pessoas podiam ver nele, ao que ele podia mostrar para as pessoas. Ele dava valor ao que ele estava fazendo por elas e quem ele era. Então, isso ia contra os fariseus e muita gente o criticou, né? Você tem uma passagem que fala que as pessoas da onde ele cresceu, né? Na cidade onde ele cresceu, as pessoas lá falaram, mas esse aí não é o irmão da... a gente não conhece as irmãs desse Jesus? Olha só, ele cresceu aqui, a gente viu ele, né? A gente viu ele crescendo aqui. Como assim? Quem ele pensa que é, né? Para chegar aqui e começar a ensinar, começar a falar. Então, as pessoas sempre deram muito valor, muita atenção ao que se mostra. Elas não dão valor ao que a pessoa é de verdade, ao que ela é e ao que ela faz para Deus. Às vezes, pessoas que não têm nada a ver com Deus, elas fazem muito para as pessoas, né? Você vê aí, às vezes, sai notícias que celebridade tal doou $1 milhão para isso, a outra celebridade fez isso e aquilo. Elas estão fazendo uma coisa bonita, elas estão ajudando em alguma forma, mas a gente não pode se basear nisso. Você não pode se basear nisso. Você não pode olhar para uma pessoa e ver exemplo nela pelo que ela faz pelos outros. Você tem que ver o que ela faz para Deus. Para Deus, não é para os outros, é para Deus. É claro que para Deus eu vou fazer para os outros. Mas quando eu faço para os outros, eu quero mostrar. Então, eu vou lá e tiro uma foto de eu lá na prisão, né, no presídio, ajudando alguém, atendendo, orando por alguém, sabe? Eu orando por alguém, tira uma foto aí, gente, tira, aí depois tirou a foto, posta lá na rede social. Olha só, gente, o trabalho no presídio é muito importante, aquilo lá.
eu estou fazendo para você ver, para aquelas pessoas que me conhecem saber. Eu não estou fazendo para Deus. Então, há uma diferença enorme, sabe? Que Jesus, ele não veio aqui para aparecer. Tanto é que você viu o que aconteceu com ele. Ele ia contra aqueles que poderiam fazer ele aparecer mais. E ele foi sacrificado, ele morreu na cruz e ressuscitou por nós, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não fez isso pra gente só porque, então eu gosto tanto dessas pessoas, eu vou morrer por elas. Não é por isso, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele se fez de servo. Ele veio aqui se sacrificar a sua vida por nós, por causa da vontade do Pai. Então, ele foi um exemplo. E Paulo seguia esse exemplo. Ele fala, olha, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós temos que ser imitadores dele. Se você quer ser meu imitador, então você pode ser, porque eu estou imitando a Cristo. Eu não tenho a minha personalidade própria, eu não tenho os meus pensamentos já firmes, convictos do que eu acho, que eu penso, que eu deveria fazer. Não, tanto é que você vê várias vezes Paulo mostrando a sua humanidade, mostrando o quanto ele precisava da direção de Deus, precisava de Deus, que não sabia de nada. Ele fala do espinho na carne, ele fala que aquilo que ele não queria fazer, ele faz o que ele queria fazer, ele não faz. Então ele fala das dificuldades que ele tem. Mas mesmo com todas as fraquezas e dificuldades dele, ele se submetia a Jesus. Ele não se via como o tal. E ele não fazia o que ele fazia e nem escrevia, né, essas epístolas para ser conhecido ou reconhecido pela igreja. Não, ele não fazia isso. Então, Paulo se tornou um exemplo para nós, porque Paulo nos ajudou a entender melhor o que Jesus pede de nós. Ele nos ajudou a entender melhor. Só isso. Ele não é um santo, ele não se tornou uma pessoa, ele não morreu na cruz por mim. Então, a quem eu devo minha vida não é Paulo, nem João, nem eu, nenhum outro, mas o Senhor Jesus, porque foi ele que fez isso por mim. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando que às vezes você imita pessoas, ou você considera um exemplo, pessoas que no fundo, elas são exemplos meio que fake. Elas não estão sendo exemplo do Senhor Jesus. Elas não são humildes. Elas não se submetem. Elas se submetem à vontade delas. Elas têm as suas opiniões próprias. E essas opiniões próprias, elas colocam acima de qualquer direção, qualquer pessoa. Então, por exemplo, a igreja, né, fala assim, olha gente, nós vamos então, nesse sábado, nós vamos então, todo mundo fazer um jejum, vamos dizer assim. Ou todo mundo vamos fazer um jejum e de tal hora a tal hora. Aí essa pessoa fala, não vou fazer essa hora, eu não quero. Não, tinha que ter falado. Tinha que ter preparado, gente. Eu não estava preparada para isso. Eu já tinha planos para esse sábado. Então, a pessoa, ela não coloca, sabe, a direção de Deus, o que Deus pede, ela não coloca na frente. Ela coloca meio que do lado. Não, eu posso ou não fazer. É uma opção, vamos ver, né? Eu vou ver, eu vou pensar no assunto. Quer dizer, isso é você não ser imitadora de Cristo. Isso é você ser imitadora das pessoas de hoje.
do nosso mundo atual, que tem os seus... Não, eu acho, eu penso, eu quero, e todos esses movimentos, né? Todos esses movimentos, eu gosto de cabelo assim, eu vou usar esse cabelo mesmo, é meu cabelo natural, então, entendeu? Todo mundo tem que aceitar meu cabelo natural, porque qual é o problema? Então isso aí é racismo, isso aí é fascismo, isso aí, sabe? Tudo é uma coisa, tudo é machismo, né? Tudo é uma coisa, tudo tem um label que eu esqueci o nome disso. Todo mundo fica, todo mundo muito sensível, muito, tudo é uma, sabe, parece que não se pode falar de nada, porque já se chega à conclusão de outras coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão imitando o mundo atual. Elas estão sendo pessoas como estão sendo mundanas, na verdade. Quem é espiritual não é assim. Quem é espiritual se sujeita, né? Quando o Bispo Macedo falou assim, olha, vamos fazer um jejum de Daniel. Ele falou isso no sábado de manhã. Vamos fazer um jejum de Daniel. Ele não preparou ninguém, ele não falou com antecedência, olha, dia tal, a gente vai... Não, ele falou, a partir de amanhã vamos fazer um jejum de Daniel. Então, se você é uma pessoa que imita Cristo, como Paulo era, então você, amém, vamos fazer o jejum de Daniel. Porque você não tem, sabe, você não tem essa necessidade de fazer o que você quer. Você sacrifica o que você quer. Você não tem dificuldade de... Na verdade, não é que não tem dificuldade. Você até... É difícil, claro, você tem que se negar. Mas você não resiste à vontade de Deus. Você não resiste à vontade de Deus. Você faz. Você simplesmente faz. Então, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, significa isso. Você se serva do Altíssimo. Você servir a Ele em tudo na sua vida. Ah, mas eu não gosto, Cris, eu não gosto. Não interessa o que você gosta, você deixa de gostar. Faça. Ah, mas é difícil. Faça. Porque é assim que você mostra se você realmente tem a Deus em primeiro lugar, como nós falamos na meditação anterior. Versículo 2, então, continuando lá em 1 Coríntios 11, diz assim: Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha só essa passagem. 1 Coríntios 11, 3. Então, Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher. Ah, meu Deus, e agora? E agora? Você vê, o que Paulo está falando aqui, Deus já tinha falado lá no Jardim do Éden. Ele falou lá no Jardim do Éden. Isso aqui não é uma coisa de Paulo, isso aqui não é uma coisa machista, isso aqui é como as coisas funcionam. Como cada um no seu lugar, cada um no seu papel, né? E agora, abra sua mente, assim como eu estava falando. O Bispo Macedo falou do jejum de Daniel no sábado para domingo, né? A mesma coisa aqui. Cada um tem o seu papel. Quando o Bispo Macedo, que é o homem que Deus escolheu para estar na frente do trabalho dessa igreja, que você conheceu a Deus, que tem abençoado você
que você tem visto o Espírito Santo agir, quando você fez parte dessa igreja, então você entrou dentro dessa organização, vamos dizer assim, dessa igreja em que Deus tinha colocado já na frente dela o Bispo Macedo. Então o Bispo Macedo, o que ele falar, nós que estamos dentro dessa igreja, nós vamos nos submeter. Porque há um papel ali, há uma responsabilidade, há uma autoridade ali. Deus deu a ele uma autoridade. Não é que ele é melhor que você, não é que ele é superior a você ou a mim, não é porque ele é que manda, não, é que Deus deu a ele esse papel de autoridade nessa igreja aqui. Então, quando nós fazemos parte dessa igreja e nós não acatamos com essa autoridade, então nós estamos nos rebelando contra essa autoridade. Nós estamos nos rebelando contra essa autoridade e, portanto, estamos nos rebelando com quem deu a autoridade a essa pessoa, que é Deus. Então, a mesma coisa, um homem e a mulher. Quando Deus criou um homem, ele depois falou, não é bom que ele esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Ele fez então a mulher para ele, a mulher para ele, né? Ele não fez assim, vou fazer um homem e uma mulher. Como ele fez os animais, os animais todos, né? Não é interessante isso? Porque os animais, Deus fez todos assim, todo mundo. Olha, haja animal e tal. Ele não fez a fêmea para o macho. Agora, quando ele fez o homem, ele fez o homem. E depois de um tempinho, ele falou, não é bom que ele esteja só. Eu vou dar para ele uma auxiliadora. Então ele criou a mulher. Tá? Então esse início já diz tudo, já concorda, já combina, já está aqui. Quem é espiritual entende o que Paulo falou aqui. Não vê isso como uma ideia machista. Simplesmente foi assim que aconteceu. Eu fui criada, né? A mulher foi criada para o homem. Para o homem. Está insatisfeita? Fique satisfeita então com Deus. Porque foi assim. A Bíblia não está errada. A Bíblia está corrigindo essa ideia errada da mulher achar que não. A ideia que as mulheres têm hoje é como se, não, eu não preciso, eu não fui, não, ninguém vai mandar em mim, não sei o que e tal. E elas vê tudo isso como uma forma de inferiorizá-la, né? E você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que quando você se submete ao Bispo Macedo, você faz parte dessa igreja e ele está numa autoridade? Quando você se submete a ele, você está se inferiorizando a ele? Você está se diminuindo? Você está se desvalorizando? Pelo contrário, você está se poupando, na verdade. Porque ele está na frente. Então, ele que vai ter que responder pelas decisões que ele toma, tudo. Ele vai ter que responder. Então, a mesma coisa no casamento, a mesma coisa o homem e a mulher. Agora, você que é solteira, você tem mais liberdade, porque você não está casada com um homem, então você está livre para fazer de Jesus o seu marido, vamos dizer assim. Então você tem mais liberdade para isso. Mas você que é casada, então você tem que entender que esse homem na sua vida, ele é o seu cabeça. Assim como Cristo é o cabeça de todo homem, assim como Deus é a cabeça de Cristo. Então, assim, é a mesma ideia. Então, você tem que entender que não é ser inferior, cabeça não é ser superior, não é ser melhor. Cabeça é responsabilidade, é a pessoa que vai estar liderando ali, cabeça, tá? Então, a minha cabeça, porque por causa da minha cabeça, então o meu corpo eu vou cuidar do meu corpo,
Por causa da minha cabeça, porque a minha cabeça é que decide o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, mexendo com as minhas mãos, então que tá aqui, eu acordei uma certa hora do dia para estar aqui. Tudo isso foi a minha cabeça que decidiu. E o meu corpo naturalmente se sujeitou a ela, porque o meu corpo, ele ama a minha cabeça. Assim como a minha cabeça ama o meu corpo e quer cuidar do meu corpo, né? A minha cabeça que passa a maquiagem, que faz as minhas unhas, que coloca esse anelzinho aqui, que cuida do meu corpo. Assim também o meu corpo tem prazer de ser cuidado pela minha cabeça. É assim que funciona esse mecanismo. E quando tem, né, no caso, alguns casos em que a cabeça não está bem, né? Então o marido não é um homem de Deus, o marido é abusivo, o marido ele trai. Então, quer dizer, aí já muda as coisas, aí já mexe com esse mecanismo, aí já meio que bagunça tudo. Por isso que você mulher solteira, você tem que ter muito cuidado com quem você escolhe para casar. Às vezes eu recebo e-mails aqui que eu fico assim, meu Deus, por que essa menina está fazendo essa pergunta? O garoto não responde as mensagens dela, sai, fica o dia todo fora, ninguém sabe onde ele ficou, ele não fala a verdade, ele mente para ela e ela continua namorando ele. Meu Deus do céu, o que se tem na sua cabeça? Você fazer desse homem um dia o seu cabeça? Você tem que escolher bem. Você tem que escolher um marido que vai ser um bom cabeça para você, que vai cuidar de você. Como é que você pode escolher um marido, um homem, a sua cabeça, uma pessoa que mente, que trai, que fala palavrão, que não teme a Deus, que maltrata os pais, que é vaidoso, sabe? Então, tantas características já mostrando que essa cabeça não vai ser uma boa cabeça para você, mas você é apaixonada e vai e fica com ele, casa com ele. Aí você vai sofrer, como muitas mulheres têm sofrido. Então essa bagunça toda, né, que a cabeça não está no lugar, né, a pessoa que a cabeça não tem responsabilidade, é um crianção, só pensa em videogame, você que escolheu essa cabeça, você que escolheu, você, o corpo, escolheu essa cabeça. Aí fica mandando mesmo, mas não é justo, não é justo. Pois é, mas é você que escolheu, você se colocou nessa situação. Então, o que você faz agora? O que você pode fazer agora? Você tem que orar por ele, você tem que lutar por ele, você tem que buscar Deus por ele. E você tem que buscar por você, para você ter força, para você ser uma mulher que vai ter que se cuidar, porque você não tem cabeça. Você não vai ter essa pessoa ali cuidando de você. Você vai ter que se cuidar, você vai ter que lutar mais, você vai ter que se sacrificar mais, você vai ter que ser mãe e pai dos seus filhos. Quer dizer, tudo isso porque você escolheu mal. Você escolheu mal. Você se deixou levar pelo coração. Por isso que a gente falou logo lá no início dessa meditação sobre as novelas. As novelas que eu participo, as novelas que tem o meu nome na novela, você vai ver que você vai saber a realidade. Se alguém casar com alguém pelo coração, ela vai sofrer. Porque as pessoas têm que entender que não é assim que funciona. Não se deixe levar pelo romance, pelas flores, pelos beijos e abraços, pelas palavras lindas, românticas de um rapaz. Ele tem que ter perfil para ser cabeça, para você poder ser o corpo. Assim como a pessoa tem que ter perfil de ser corpo de Cristo. Quem não faz parte desse corpo, então é um elemento misto, é um estranho,
é uma pessoa que vai ter que ser arrancada do nosso meio, que são as pessoas rebeldes na igreja, as pessoas que não aceitam a direção na igreja, as pessoas que reclamam de tudo na igreja, as obreiras que falam mal dos pastores, as membros da igreja, de grupo tal, A, B ou C, que ficam em grupinhos falando mal de pastores, falando de quem saiu. Essas pessoas, elas não fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Elas não fazem parte dessa igreja, desse corpo. Elas são elementos mistos. E elas vão ser removidas. Se elas não se arrependerem, elas serão removidas no nosso meio. Mas quem faz parte do corpo se sujeita à cabeça. E se sujeita com um sorriso nos lábios. Eu vou terminando por aqui. Pense nisso. E nós voltamos segunda-feira. Segunda-feira, 8 da manhã aqui no Instagram do Godlywood. Você então a gente pode dar continuidade ao versículo 4, que vai falar sobre véu. O que o véu quer dizer? Por que a mulher tinha que pôr o véu? Segunda-feira, 8 da manhã. Deus abençoe a todos.